Eu gostaria de compartilhar contigo nessa noite uma palavra que tem como título: E agora? O que fazer? Eu sempre ouvi uma expressão quando havia uma situação adversa, uma situação contrária. Lá na minha região as pessoas diziam o seguinte: e agora, José? E agora, José? E agora o que nós vamos fazer? Então essa pergunta geralmente estava ligada a alguma situação difícil, em que a pessoa não sabia o que iria fazer. Então ele usava essa expressão: e agora, José? E agora, o que fazer diante de tudo o que nós temos presenciado, diante de tudo aquilo que nós temos vivido já há praticamente mais de um ano? E antes de que tudo isso acontecesse, antes de toda essa situação de pandemia, o mundo já vivia em um período de degradação moral, espiritual. Nós ouvimos muitas vezes falar de guerra, falar de todos os cumprimentos de tudo aquilo que está na palavra: filho se levantando contra pai, pai se levantando contra filho, nação contra nação, guerra, terremotos e tantas outras coisas. E agora nós estamos vivenciando na nossa geração essa pandemia, que é um caso generalizado por todo mundo. Mas o que é que nós vamos fazer diante do que está acontecendo e também diante de crises nas nossas vidas? Todos nós, independente de pandemia, atravessamos situações, momentos de dificuldade, seja com enfermidade, seja problema financeiro, seja problema no casamento, seja problema com vício, seja o que for. Sempre existirão crises. Hoje nós vivemos uma crise que de fato ela é grande, ela é grande e tem atingido toda a humanidade. Tem um texto que está em Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18, eu te convido você a abrir esse texto, e diz assim o texto: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. É importante nós entendermos esse texto, que o apóstolo João, já em idade avançada, ele está na ilha de Patmos, e ele tem uma visão, e ele vê alguém chegando, e o texto começa dizendo que quando ele tem aquela visão, ele cai aos seus pés como morto. Então aquela mão, coloca a mão direita sobre ele e diz assim: olha, João, não temas, porque eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, eu estive morto, mas agora vivo para todo sempre. O contexto em que o apóstolo João vivia nessa época aqui, era uma situação de tanta dificuldade, que o recurso que eles tiveram, por causa de tudo aquilo que João estava produzindo, reza a história que aonde João ia as pessoas convertiam, aonde João chegava o milagre acontecia, e eles disseram: olha, nós não podemos matar porque senão ele vai se tornar um mártir, nós vamos colocar ele num lugar isolado, lá, longe. E nesse lugar o apóstolo João tem a revelação do Apocalipse. Mas preste atenção, quem dominava nessa época era o Império Romano, e é só você buscar na história e você vai ver as atrocidades, o domínio romano sobre tantas nações, mas também sobre Israel era algo muito opressor. Os judeus viviam debaixo de um jugo, de um jugo muito pesado. E João, nesse contexto, irmãos, as pessoas que convertiam naquela época, os irmãos conhecem a história do Coliseu. Os cristãos, a Bíblia fala que eles eram cortados ao meio, e não pense que era pela cintura, diz a história que era de baixo para cima. E o autor de Hebreus chega a dizer que homens das quais o mundo não era digno, homens que foram mortos, tiveram a sua cabeça arrancada, que foram queimados vivos. Então, os cristãos viviam uma perseguição extrema. E agora, no meio desse desespero que a igreja vivia, a igreja crescia, a igreja avançava, mas era debaixo de um jugo romano muito grande.
Então, ele tem uma revelação, e ele vê o próprio Jesus dizendo, olha, o próprio Jesus coloca as mãos sobre ele e diz, olha, não tenha medo. E essa palavra ela serve para mim e para você hoje. Sabe, em qualquer que seja a situação das nossas vidas, nós precisamos entender que Jesus é o primeiro e o último. É aquele que esteve morto, mas que ressuscitou e que vive. E ele habita dentro de nós. Então essa palavra que ele libera sobre a vida de João, ela também é liberada sobre as nossas vidas em tantos textos das Escrituras. Imagine o que é você estar com muito medo, e de repente o próprio Jesus aparece, coloca as mãos sobre você, e olha para você e diz assim, rapaz, não tenha medo. Eu já vivi situações de medo. Eu acho que toda criança, adolescente, na época que eu estudava, sempre tinha os maiores, os mais fortes. E houve situações em que alguém me prometeu me pegar depois da aula. Eu vou pegar e vou te dar umas porradas, eu vou te bater. E eu lembro que houve uma situação em que eu avisei para o meu irmão mais velho. Meu irmão tem quase 2 metros de altura. E parece que quando nós somos crianças, parece que o tamanho parece que aumenta do nosso irmão mais velho. Eu lembro que tinha uma promessa de que ele ia me pegar, eu estava com muito medo. Mas de repente, quando eu saio na porta, quem está lá é o meu irmão. Então, aquele sentimento de segurança, de convicção de que nada ia acontecer comigo, estava presente. Por quê? Porque eu sabia que ele iria me proteger. Então a palavra que Jesus liberou sobre João, ele diz, olha, não tenha medo, porque eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Querido, preste bem atenção no que eu vou compartilhar contigo nessa noite. Nós vivemos em tempo de medo, um medo petrificador, assustador, e é normal por tudo aquilo que nós estamos ouvindo, por tudo aquilo que nós estamos vendo e presenciando, e parece que a coisa tem chegado mais perto. Mas a palavra de Deus para nós é, não tenha medo. Hoje o que nós mais ouvimos são as más notícias. Hoje quando você lê um jornal, quando você liga a televisão, quando você acessa a internet ou qualquer rede social, grupos de WhatsApp, então só se fala de pandemia, só se fala do sistema de saúde que está saturado, que está lotado, que o pessoal da saúde está cansado, que não há vaga em UTI. Então o noticiário é crítico. Nós estamos escutando todos os dias centenas e milhares de pessoas morrendo. Pessoas preocupadas com quem está morrendo, outros preocupados com a fome que pode chegar, e pode chegar devido a decisões talvez erradas, não bem feitas. Então existe uma série de notícias, e olha, não importa a fonte, todas as fontes, a maioria só falam de tragédia o dia todo, e isso no mundo todo. Essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje. Talvez é algo impensável para há 1 ano e meio atrás, 2 anos atrás, mas a realidade hoje, que a qualquer hora do dia e da noite, sabe, desde um grupo de WhatsApp que você entra, uma televisão que você liga, você vai ver a respeito de más notícias. E a grande verdade, querido, é que nós não podemos ser insensíveis a essas notícias, mas algo que é muito importante é que nós também não podemos nos abalar ao ponto de paralisarmos pelo medo e pelo desespero. O medo e o desespero têm tomado conta de milhões, bilhões de pessoas. Porque se nós deixarmos, existe o temor. Se você perguntar para mim se eu tenho medo, numa medida saudável. Eu tenho medo e temor numa medida saudável, que não me permite fazer coisas que muitas pessoas estão fazendo, porque é inapropriado pela época que nós vivemos. Então se pedem para usar máscara, eu vou usar, independente de que seja complô ou não seja, por causa da fé dos outros, por causa da fraqueza dos outros, eu vou usar. Se me pedem para manter a distância, eu vou manter a distância, sem ter nenhum problema a respeito disso. Se é para usar o álcool, eu vou usar, só não bebo porque eu não gosto, mas eu vou usar o álcool, eu vou fazer tudo o que for necessário. Agora, esses cuidados, eles não vão me paralisar, eles não vão me levar ao desespero, à depressão, à ansiedade, à angústia, à insônia, à perturbação
diária, o dia todo. Porque nós, como cristãos, se nós fizermos isso, nós vamos achar que tudo está perdido e que Deus não continua sendo Deus. E a notícia que eu quero te dizer nessa noite, você que está me assistindo, é que Deus não perdeu o seu poder. É que essa situação no mundo, por mais crítica que esteja, que esteve ou que se vier a ficar, Deus continua sendo o Todo-Poderoso. O grande El Shaddai, o todo-suficiente, e Ele tem o governo e o controle de todas as coisas. Então eu te dou uma orientação: evite ouvir qualquer coisa, evite encher o seu coração e a sua mente de tantas notícias, sabe, muitas vezes controversas, muitas vezes manipuladoras, mas é importante que você tenha uma fonte de notícia séria, para você também ficar a par da realidade do mundo. Isso é uma questão de sanidade. Não adianta a pessoa dizer, não, porque eu não escuto nada, eu não vejo nada. Não. No mundo que nós estamos, nós precisamos, pelo menos uma fonte segura, você de vez em quando procurar saber como está a situação. Agora nós precisamos pegar essas notícias, quando você ouvir a respeito do que está acontecendo, ao invés de você entrar no desespero, ao invés de eu desesperar, eu vou transformar isso em oração. Nós vamos orar por tudo, para que Deus levante pessoas capacitadas, para aprimorar a vacina, para criar novos medicamentos, para protocolos, sabe, eficientes, sejam cumpridos. Nós vamos orar pelos enfermos, nós vamos orar pelo pessoal da saúde, nós vamos orar pelos nossos governantes, pelas autoridades estabelecidas por Deus, vamos orar para que vidas sejam salvas, para que toda essa situação possa convergir em um avivamento, uma salvação, uma transformação mundial. É muito importante eu não desesperar com aquilo que eu ouço, mas eu levar em oração aquele que pode resolver todas as coisas. Aí eu pegar, ao invés de eu ficar desesperado, eu vou transformar cada uma dessas notícias em motivos de oração. Nós vamos clamar ao Senhor, porque só dos céus pode vir o milagre sobre as nossas vidas. Tem um texto em Mateus capítulo 14, verso 30, que diz assim: mas quando reparou no vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Isso aqui é um texto em que nós sabemos que Pedro pede para Jesus para ir até ele, para andar sobre as águas. E Pedro, o texto diz que Pedro teve fé. E muitas vezes as pessoas falam: olha, Pedro foi medroso, Pedro afundou. Pedro teve fé, ele entrou na água. Talvez a maioria de nós não tivéssemos coragem de subir na água em cima ali, mas ele teve fé. E enquanto ele teve com os olhos fitos em Jesus, o texto diz que ele andou sobre as águas. Mas se você prestar atenção, o texto diz: mas quando ele reparou no vento, ele ficou o quê? Ele ficou com medo. Escute, quando nós tiramos os olhos da palavra, das promessas de Deus, de Jesus, e começamos a colocar os nossos olhos, os nossos ouvidos no vento, o medo vai tomar conta de nós. E o texto diz que quando ele olhou para o vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Geralmente nós afundamos quando nós olhamos para a circunstância, deixamos de olhar para o Senhor, então nós começamos a afundar. Foi quando ele gritou então: Senhor, salva-me. Nós podemos, como eu falei, até ouvir as más notícias do mundo, mas nós precisamos aprender a contrabalancear notícias ruins com as boas notícias do Evangelho. Evangelho significa boas novas de Jesus. Nós precisamos contrabalancear tudo aquilo que nós estamos vivendo com as promessas e com as boas notícias do reino. Existe um reino, existe um rei, ele tem o governo, ele tem o controle e tudo está nas suas mãos. Então nós temos que aprender sempre a contrabalancear tudo aquilo que vem tentando nos colocar medo, nos paralisar, nos levar a afundar, exatamente contrabalancear com a palavra. Escute, meu amado e minha amada, você que está me assistindo, existe fato e existe a verdade. O fato é tudo aquilo que nós estamos presenciando nesses dias, mas a verdade é que existe um Deus e o seu trono não está vazio. Ele tem o governo, ele é imutável, ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega, e ele disse que nunca nos deixaria, que nunca nos abandonaria.
Tem uma frase muito célebre do evangelista Billy Graham, que ele diz assim: eu li a última página da Bíblia e está escrito que tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Apesar das más notícias, nós temos que ter essa convicção no nosso coração. E como diz no livro de Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a face da terra. 2 Crônicas capítulo 7, verso 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu tenho certeza no meu coração que o Senhor vai se levantar e Ele vai mover tudo o que precisa ser movido em nome de Jesus. Nós nascemos nesse tempo, não tem como fugir dessa verdade. Nós estamos aqui, vivendo e passando por tudo isso, só que nós vamos superar essas crises, nós vamos superar os nossos medos, e nós vamos cumprir com o propósito de Deus nas nossas vidas. A Bíblia diz em Atos que Davi cumpriu com o propósito de Deus na sua geração. Quando nós pegamos o livro de Esther, Esther vai se apresentar diante do rei, e quando alguém chega para ela e diz: olha, mas e se você morrer, e se ele não aceitar você na presença dele? Então ela diz: foi para esse tempo que eu nasci, foi para esse tempo determinado pelo Senhor, para que nós estivéssemos aqui, e nós iremos cumprir o propósito dele em nome de Jesus. Nós vamos encher o nosso tanque com as promessas de Deus. Nós precisamos saturar o nosso espírito, confessando a palavra, declarando a palavra, não se curvando diante das perturbações, diante das más notícias, mas nós vamos encher o nosso tanque com as promessas do Senhor, porque nós somos o povo da esperança, nós somos o povo da fé, e nós cremos que Deus, Ele transforma realidades, Ele muda qualquer que seja a circunstância sobre as nossas vidas. Mas e agora? O que nós vamos fazer? Todas as vezes que nós estivermos diante de um grande desafio como esse que nós estamos vivendo, nós precisamos lembrar dessas 3 primícias básicas, desses 3 princípios espirituais tão simples que eu quero compartilhar contigo. Primeiro, Deus está conosco. Deus está conosco. O texto de Salmo capítulo 27, verso 1 diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Isaías 41:10 está escrito assim: por isso não temas, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. E olha agora que ele vai usar aqui 3 verbos. Ele diz: olha, eu o fortalecerei, e o ajudarei, e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia! Querido, isso aqui é a palavra de Deus. Ele está dizendo: olha, não temas, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o teu Deus. Ele diz: olha, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, e eu vou segurar com a minha mão direita vitoriosa. Aleluia! Mateus capítulo 28, verso 20, na parte B, nós conhecemos esse texto, e na parte B diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Preste atenção, querido. Silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Por mais que as pessoas achem: olha, mas parece que eu não estou sentindo Deus, parece que as coisas não estão acontecendo. Escute, silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Ele diz que estaria conosco, independente de eu sentir ou não, sabe, independente de eu ver, não, sabe, eu não me movo por isso, eu não me movo por aquilo que eu vejo, que eu sinto, que eu percebo. Eu me movo por aquilo que eu creio, e eu creio na palavra, e a palavra dele é: eis que estarei convosco todos os dias. A palavra dele é: eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar, eu vou segurar nas tuas mãos. Deus está com você. Talvez você esteja agora enfermo, talvez você esteja atravessando uma dificuldade com a sua família, uma dificuldade financeira. Eu não sei qual é o problema, mas Ele não nos deixou. O Senhor continua o mesmo. Algumas pessoas dizem assim, olha, perguntam: mas onde é que está Deus nessa situação? Com tanta gente morrendo, sabe? Por que Deus não faz alguma coisa? Escute, Deus está no mesmo lugar que Ele estava
quando estavam crucificando o filho dele naquela cruz. Ele está na mesma posição, dando liberdade ao homem, dando livre-arbítrio ao homem. O homem muitas vezes escolhe fruto das suas decisões, das suas escolhas erradas. A palavra diz: eis que coloco diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e toda a tua descendência. Ele continua sendo Deus. E Ele diz que jamais me deixaria. Ele diz que jamais me abandonaria. Ele disse: olha, não tenha medo porque eu vou te fortalecer. Não tenha medo porque eu vou te ajudar. Fica tranquilo que eu vou segurar na sua mão. E eu vou te ajudar a atravessar essa situação. Eu não sei se você já enfrentou situação em que você precisa atravessar em determinado lugar. Seja em cima de umas pedras, seja numa ponte, seja num lugar difícil. E de repente, quando alguém pega na sua mão e segura com firmeza e te ajuda a atravessar, meu irmão, esse é o nosso Deus. Ele estendeu as mãos para nós há mais de 2000 anos atrás no Calvário, e Ele nunca mais largou as nossas mãos. Segunda coisa, sabe que nós precisamos entender, segunda primícia e segundo princípio, todas as vezes que nós estivermos diante de desafio, principalmente esse que nós estamos atravessando, é que o Senhor estaria conosco. E o segundo é que Ele nos fortalecerá. A palavra diz que Deus fortalece aquele que ama Ele, mesmo quando nós estamos fracos. Nós podemos encontrar força no Senhor. Deus não fica cansado, Deus não enfraquece, e Ele está sempre do nosso lado para nos fortalecer quando precisamos. Eu tenho um versículo bíblico que eu gosto demais em Isaías, que eu decorei esse versículo quando eu me converti. E o texto diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Sabe, tem um texto que está no Salmos, capítulo 29, verso 11. O texto diz assim, olha: o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá a seu povo a bênção da paz. Escute, paz não é ausência de problema. Paz é enfrentar o problema sabendo que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que habita em nós do que a pandemia. Maior é aquele que habita em nós do que a doença. Maior é aquele que habita em nós do que qualquer dificuldade, qualquer crise, qualquer pandemia. E ele diz aqui: o Senhor dá força. Eu quero declarar um tempo de força sobre a sua vida, em nome de Jesus. O Senhor dá paz. Eu declaro um tempo de paz, mesmo no meio da guerra, mesmo no meio da dificuldade. Ele diz aqui, olha, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Provérbios capítulo 3, versículo 25 e 26, está escrito assim: não terás medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança, e o impedirá de cair em armadilha. Preste bem atenção, querido. Há um outro texto que está em Provérbios, se eu não me engano, no capítulo 1, verso 32, que diz que aquele que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O salmista, no Salmo 118, versículo 6, ele diz: o Senhor está comigo e eu não temerei. O salmista também fala no capítulo 34, no verso 4: busquei o Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Agora olha o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 3. Paulo diz: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Olhe para mim e preste atenção no que eu vou te dizer. As lutas virão, mas o Senhor nos fortalecerá. O Senhor fortalecerá a minha vida e fortalecerá a sua vida. É Ele que faz do fraco forte, é Ele que levanta o caído, é Ele que restaura a vista aos cegos, é Ele que faz todas as coisas. Terceiro princípio: Deus nos dará vitória. Querido, preste atenção, Deus está conosco. Ele não estará conosco, Ele já está, Ele já habita. E também o Senhor nos fortalecerá. Nos momentos de fraqueza, o Senhor te fará forte. Nos momentos que você sentir abatido, o Senhor fortalecerá a sua fé. O Senhor te levantará, Ele vai te erguer. E terceiro princípio é que Deus nos dará a vitória. Deuteronômio capítulo 20, verso 4, está escrito assim: pois o Senhor, o seu Deus,
os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. Aleluia! Provérbios capítulo 21, verso 31 diz assim: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, em vão é colher o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Sabe, nós acreditamos na ciência, nós acreditamos em tantas coisas que vêm para nos ajudar nesse tempo, mas nós sabemos que a nossa verdadeira vitória, ela vem do Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Romanos 8:37, um texto muito conhecido que diz: mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Querido, preste atenção, ele não fala que é vencedor, ele fala que é mais do que vencedor. Vencedor é alguém que tem uma vitória esporádica. Agora, mais que vencedor é aquele que vence, independente de qualquer situação, em todos os momentos, em nome de Jesus. Você que está em casa aí, se você puder, repita comigo, diga: Deus está comigo, eu serei fortalecido e eu sairei vitorioso em nome de Jesus. Declare isso no seu espírito, declare isso, sabe, de maneira profética: Deus está comigo, eu serei fortalecido e eu sairei vitorioso. E você pode me perguntar: por que você crê nisso? Eu creio porque a palavra diz. A palavra diz que Ele está comigo, que Ele jamais me deixará. A palavra diz que Ele me fortalecerá. A palavra diz que o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. A palavra diz também que eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Eu creio nisso porque a palavra me afirma isso. Está escrito que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E tendo Ele prometido, certamente Ele cumprirá. Todo mal vai passar, todo dia difícil vai passar, mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Querido, nós vamos atravessar tudo isso com lucidez e com sabedoria. Seja sábio, seja uma pessoa lúcida nesses dias, esteja firme na rocha. Sabe por quê? Porque nós vamos ajudar o reino de Deus a avançar, porque logo, sabe, essas coisas vão passar. E depois que tudo isso passar, nós teremos uma sociedade mutilada, não somente fisicamente, mas também emocionalmente, espiritualmente, sem rumo, sem destino, sem saber o que fazer da vida, depressão e tantas outras coisas. E nós, como igreja, nós vamos até essas pessoas que estão precisando do Senhor, e nós vamos levar uma palavra de vida eterna, declarar para esse mundo desesperado que Jesus é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. Ele não somente está conosco, Ele não somente nos fortalece, mas Ele também ama o ser humano. A Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se você está me assistindo nessa noite e você ainda não fez uma decisão ao lado de Jesus, eu quero dizer para você que só há um caminho, somente Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que se nós cremos com o nosso coração e confessarmos com os nossos lábios que Jesus Cristo é o Senhor, nós seremos salvos. Aí onde você está, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, curve a sua cabeça, feche seus olhos. Enquanto o pessoal do louvor sobe aqui, eu quero orar com você. Pai, a Tua palavra diz que o Senhor morreu pelo perdido, que todo ser humano pecou e está separado do Senhor. Mas a Tua palavra diz que se nós confessarmos a Jesus como Senhor e crermos no nosso coração que o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu apresento a vida dessa pessoa que está hoje aí te recebendo como Senhor e Salvador, para que o Senhor possa entrar na sua vida, mudar o rumo da sua vida, em nome de Jesus. Querido, nós vamos orar agora. Enquanto uma canção é ministrada, eu quero dizer para você, nessa noite, nada pega Deus de surpresa. Ele continua sendo Deus. Ele é imutável. Sabe, pode ser que você tenha passado dias de choro, mas a alegria virá. Se você puder, aí onde você está, se você puder fechar os seus olhos,
Nós vamos invocar o nome do Senhor agora. Enquanto essa canção é ministrada, nós vamos clamar por milagres. Nós vamos pedir ao Senhor que haja nas nossas vidas, que haja nas nossas famílias, que Ele estenda suas mãos no nome de Jesus. Enquanto a canção é ministrada, feche os seus olhos, invoque o nome do Senhor. Pai, nós clamamos por milagres. Vai ter milagres, sim, meu Deus. Ó Deus, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Nós apresentamos os nossos familiares, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, do mais próximo ao mais distante, diante do altar do Senhor, e clamamos por cura. Senhor, intervém agora na vida dos nossos amigos, as pessoas que têm pedido oração por cura, por milagres, pessoas que estão agora, meu Deus, entubadas, desesperadas, angustiadas, que elas recebam o toque sarador e curador. Meu Deus, estende as tuas mãos agora sobre cada pedido de oração. O clamor dessa mãe, o clamor desse pai, o desespero desse filho e dessa filha, pedindo um milagre, uma intervenção dos céus. Espírito de cura, Espírito de milagre, libera em nome de Jesus. Libera cura sobre os enfermos. Visita os leitos, visita, Pai amado, os hospitais, visita as UTIs. Meu Deus, em nome de Jesus, sopra cura sobre a terra, meu Pai. Sopra cura sobre o angustiado, sobre o desesperado. Meu Deus, arranca o desespero do nosso coração e nos enche de fé. Nos enche de fé. Nós cremos, ó Deus, num tempo de refrigério. Nós cremos, ó Deus, num Deus que muda a realidade. Ó Deus, num Deus que não nega os fatos, mas que age com a verdade, que age com a palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus, impõe as tuas mãos agora, do alto da cabeça à planta dos pés, de cima a baixo, por dentro e por fora, dessa pessoa que está sendo alvo de oração nesse exato momento. Eu sei que os teus servos, que a tua igreja está agora orando, está agora clamando por uma visitação do teu Espírito. Meu Deus, libera agora a unção de cura, libera um milagre, libera o sobrenatural. Nós cremos na intervenção divina, nós cremos no poder do Senhor, soprando sobre a nossa nação, soprando sobre o nosso planeta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia!